Gerência de Marketing e Vendas, Web Aula 2, sobre a Unidade 2, acerca de segmentação de mercado, SWOT, análise de pontos fortes e fracos, de oportunidades e ameaças. Segmentação de mercado. Pessoas diferentes têm desejos diferentes, que também devem ser considerados e atendidos. Olá, gente, tudo bem? Tudo certinho? Então, estamos aí na nossa segunda web aula da nossa disciplina de Gerência de Marketing e Vendas. Abri, então, os nossos slides falando um pouquinho a respeito dessas diferenças. Então, aqui eu continuo este assunto. Somos todos diferentes, certo? E por causa disso, cada um tem um gosto, cada um tem uma necessidade, cada um tem um desejo, uma vontade, uma preferência, um jeito de ser, né? um perfil diferente de personalidade, certo? E aqui eu até coloco uma frase que muito verídica no que se diz: o jeito mais fácil de não agradar a ninguém é tentar agradar todo mundo. Lembrando, porque somos todos diferentes. Se eu tentar agradar a todos ao mesmo tempo, vamos lembrar que os gostos são diferentes e as vontades são diferentes. Por isso que é tão difícil agradar todos ao mesmo tempo, porque cada um tem sua própria opinião e cada um tem o seu próprio segmento, a sua forma de pensar, certo? Esse é o mesmo raciocínio que a gente tem que pensar quando se trata e fala a respeito de segmentação de mercado. E aí, segmentação de mercado, eu tenho todo esse processo de você pegar e dividir, né, um processo técnico de você pegar um mercado grande, um mercado muito maior, com clientes efetivos, e nesse segmentação de mercado, eu pensar que eu tenho que separar este mercado por grupos de consumidores que possuem características potenciais e efetivas entre si, mas que tenham características semelhantes entre si. Por isso que toda a questão potencial ao qual aqui eu falei é tão relevante no momento em que você está separando um mercado muito grande em partes menores para que você consiga melhor atender a determinadas vontades, a determinadas necessidades, a determinados desejos, a determinados pensamentos. Então, o que você faz é potencializar dentro de um mercado maior partes deles que são importantes e que precisam ser atendidas de maneira mais direcionada. O segmento tem essa função, né? Tem a questão de dar preferência aos semelhantes daquilo que pensam, né? Da forma em que agem. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, segmento é essa divisão, né, de consumidores por características parecidas e por preferências semelhantes. O nicho, se ninguém nunca ouviu falar, já é o segmento do segmento. Eu consegui separar ainda mais este mercado grande, né? Todo esse mercado grande, eu pego e separo ele em diversas partes menores, que são os seus segmentos, e dentro desses segmentos eu separo em outras partes menores ainda, que são os nichos, né? É um subgrupo do segmento, ok? Se eu penso no mercado de automóveis, o mercado automobilístico, ele é um mercado imenso, certo? Vou pensar maior ainda, vou pensar no mercado de transportes. Né? O mercado de transporte, eu tenho bicicleta, eu tenho ônibus, eu tenho carro, eu tenho moto, eu tenho patins, eu tenho skate, todos eles são meios de transporte, certo? Mas então eu quero separar, então como eu acabei de fazer, o meu mercado de transporte, eu separei por ônibus, eu separei por táxi, eu separei por carro próprio, eu separei por moto, eu separei por bicicleta, certo? Dentro destes segmentos, eu percebo que existem clubes, tipo da bicicleta, daqueles grupos que saem para pedalar à noite por causa de uma questão de diversão, de socialização. Então, ele é um grupo menor dentro de um grupo de um segmento. Né? Do segmento da bicicleta, eu tenho um grupo um pouco menor que faz esse tipo de passeios noturnos. A mesma coisa quando eu falo do Uber,
né? O Uber antigamente, hoje já não é mais tão nicho, mas vamos pensar antigamente, logo que ele entrou, ele era um segmento, ele também, se for o Black, o Uber Black, ele é um nicho específico, a um público específico, dentro de um atendimento de táxi, né, de transporte, só que aí é segmentado e vai até a porta do cliente e é tão segmentado que ele acaba sendo um nicho. Né? E aí é que eu tenho, dentro dessa segmentação de mercado, oportunidades de mercado. Né? A oportunidade de você atender ao público-alvo, de atingir aquilo que ele precisa. E, na verdade, eu estou indo na necessidade dele de transporte, mas eu também estou indo no desejo dele de se locomover da melhor forma e da qual ele mais se adapta. Né? Então, eu estou pensando na necessidade, diretamente pensando no meu público-alvo. Né? E aí, porque segmentar, a gente até brinca com isso, porque segmentar, quando eu penso numa questão de preferências de compra, eu tenho que lembrar que realmente, aí aqui a licença que eu vou ler, porque as pessoas preferem comprar aquilo que atende realmente às suas necessidades, ao invés de comprar produtos de qualidade, mas que não atendam aquilo que querem, certo? Então, assim, é o que a imagem aqui realmente está mostrando ou comprar a escova para pentear um careca. Então, realmente, as pessoas vão comprar aquilo que importa a eles de verdade, né? Ninguém vai comprar uma escova para um careca. Então vamos brincar com um careca, eu posso comprar de repente um paninho que seja para secar, para deixar lustrosa a sua careca. Mas a escova eu compraria para alguém com mais cabelo, né? Que a gente tem que brincar um pouquinho. Então a gente nunca vai segmentar por necessidades que não vão ser atendidas. A gente sempre vai segmentar por necessidades que realmente precisam ser atendidas e percebidas pelo consumidor. É, novamente, licença que eu vou ler, porque as pessoas gostam de ser abordadas de uma maneira específica, que lhes dê a impressão de um real interesse e compreender suas necessidades e desejos. Então, como consumidor, eu preciso, eu desejo, eu necessito que eu tenha um bom atendimento dentro daquilo ao qual eu me proponho a passar, um atendimento médico, certo? Atendimento telefônico, um atendimento que seja no cabeleireiro, ok? Então eu preciso ser segmentado no sentido de que, pô, vamos usar a mulherada no salão de beleza. A mulher, quando vai no salão de beleza, ela precisa ser segmentada de tal forma que ela precisa ser atendida nos seus desejos, na verdade, né? Ela precisa ser atendida de maneira tão específica que o desejo dela seja suprido de tal forma que ela se sinta realizada. E aí é uma compreensão da sua necessidade, do seu desejo. A mulher, salão de beleza, apesar que o homem também, salão de beleza. Toda a questão do atendimento, tudo aquilo que eu também levo e direciono ao consumidor. Aqui, porque as pessoas pagam mais pelos produtos que atendem exatamente às suas necessidades e que foram identificados através de meios personalizados de abordagem. Eu quero, eu preciso, eu me identifico, e quando isso acontece, muitas vezes com produtos novos, isso acontece conosco quando é lançado. Hoje em dia, vamos pensar no iPhone, vamos pensar nos várias tecnologias aí especificadas, que quando a gente tem a sensação que a gente é, recebe que nossos desejos mais íntimos foram realizados. Então, quando eu percebo que aquilo que é feito e segmentado é para mim, eu consigo me sentir personalizado, eu consigo perceber que este produto está para mim, foi segmentado e foi feito para mim, foi feito para um grupo específico. Lembrando que existem segmentos para pensando em dinheiro, em promoção, valores, como tem segmentos pensando em produtos, em criação, no atendimento de serviço, na personalidade de quem vai realizar, né, personificação de quem vai atender e passar o produto para você. E aí a segmentação me envolve três etapas específicas, né? A própria segmentação, ao qual você está separando aí um grande mercado, lembrando, mercado de transporte, estou separando em outros mercados menores de carro, motocicleta, bicicleta, patins, eu estou separando para que então eu, como empresa, vá encontrar o meu público-alvo,
né, ao qual eu quero direcionar todas as minhas ações e a minha atenção. E aí sim, depois, eu realizar o meu posicionamento de mercado para que eu entre na cabeça de cada um desses consumidores e demonstre quem eu sou, certo? Tipo Omo, tipo Nescau, tipo McDonald's, tipo Coca-Cola. Omo porque se sujar faz bem, o branco mais branco, o Nescau, energia que dá gosto, desculpa, energia que dá gosto. McDonald's, amo muito tudo isso, não é atual, mas até hoje está na cabeça de todo mundo falar eu amo muito tudo isso. Coca-Cola, Abra Felicidade, Hellmann's, uma verdadeira maionese, ou seja, todos eles segmentaram, a não ser a Coca-Cola, né, pelo refrigerante Coca-Cola, porque ela é massificada, certo? Mas se a gente separar os outros produtos da Coca-Cola, a gente consegue segmentar. Mas a maioria destes produtos ao qual que eu posicionei para vocês, eles segmentaram o seu mercado, eles buscaram o seu público-alvo e posicionaram-se por meio dos seus slogans que eu falei aqui agora para serem atingidas. Só relembrando, eu citei Coca-Cola pela questão do posicionamento, mas a Coca-Cola, o refrigerante Coca-Cola, a Coca-Cola vermelha, ela não é segmentada, ela é massificada, ela atinge todos os mercados sem distinção alguma. Mas se eu pensar na Stevia, eu já estou segmentando, certo? Se eu pensar na Coca Zero, eu já estou segmentando. Ela pode ser distribuída de forma massificada, porém ela está alcançando públicos específicos, certo? E aí eu tenho, entre todos os meus tipos, eu tenho 4 tipos de segmentação. A primeira é a demográfica, e quando eu falo de demografia, eu falo do estudo da população em idade, sexo, religião, classe social, nacionalidade, educação, ocupação, renda, estado civil, né? Então eu segmento a minha população por características demográficas, características de demografia mesmo, de população, certo? Eu aqui separo para atender demografias específicas, para atender aos negros, para atender a terceira idade, para atender as crianças, né? Para atender ao público GLS, questão de sexo, para atender produtos específicos para mulheres, produtos específicos para homens, né? Teve um acontecimento há muitos anos atrás na China que tinha aquela lei do filho único, que era proibido cada casal ter mais do que um filho, certo? O que aconteceu naquela época? Isso é demografia, porque era boom demográfico, né, que estava tendo na China, muita gente nascendo para pouco espaço. E aí o que aconteceu naquela época? Criou-se aquela lei, então ou você vê isso como uma oportunidade de mercado, ou também pode ser, então, uma ameaça de mercado para empresas que trabalham com crianças, certo? Ou para empresas que prevêem que o mercado vai ficar velho, né? Pessoas que estão com um mercado mais jovem prevêem que daqui a pouco terão um mercado mais velho, né? Então, mas eu também posso ver uma baita de uma oportunidade de mercado, como fabricante de brinquedo, porque você vai ter uma criança que vai ter os 2 pais, os 2 avós maternos e os 2 avós fraternos. São 6 pessoas rodeando uma criança só, mimando à vontade essa criança, dando à vontade, brinquedo à vontade para essa criança, e ela vai virar tipo de um imperador, né? Um pequeno príncipe, que ali todo mundo atende e todo mundo dá. Então, isso é uma oportunidade também. Eu posso ter uma ameaça futura, porque vão se ter menos crianças, mas eu também tenho uma atenção imensa para uma criança só, né? É, Há questões básicas também de segmentação demográfica e a preocupação do brasileiros consumindo, brasileiros, né, porque é demografia, nacionalidade, consumindo menos produtos com refrigerante, e aí a Coca-Cola pode se ver como ameaça, e assim por diante. Questões religiosas também que são muito latentes. Outro ponto, segmentação geográfica. Aí eu estou separando por estado, município, bairro, país, região, continente, né? Pensando em municípios, pensando em zonas metropolitanas, se é área urbana, se é área rural, se é área litoral, né? Frio, seco, clima, temperado. E aí eu vou lembrar que dentro de cada uma dessas regiões geográficas, eu tenho uma especificação, né? Queijo é de Minas, chimarrão é do Rio Grande do Sul, pimenta é da Bahia, ou pimenta é do México também,
né? Eu falei só do Brasil, mas vamos subir, pimenta do México, laranja, Estados Unidos, morango também, Estados Unidos, hambúrguer também, Estados Unidos. Então, eu estou segmentando por região específica geográfica. Também posso especificar por segmentação psicográfica, e aí eu estou falando realmente de estilo de vida, de modo de ser, certo? Esse modo esportivo, como é que eu coloquei, aquele que é a pessoa ecológica, sofisticada, descolada, tem uma personalidade individualista, é contraditório, é extrovertido ou é introvertido, é conservador, é racional, possui uma classe social trabalhadora, classe média, classe alta, pertence a isso, certo? Então eu consigo segmentar dessa maneira. Assim como, por fim, eu falo de uma segmentação comportamental, como os clientes se comportam, certo? Você tem aquilo que motiva o cliente, aquilo que faz com que ele tenha ocasiões para festejar, para eventos de carnaval, para feriados. Ele também é segmentado por frequência de compra, se ele compra muito, se ele compra pouco, se ele compra mais ou menos, forma como usa, se ele é cliente de produtos usados como o Mercado Livre, clientes de e-commerce como no Submarino, cliente atacadista como os do Macro, né? Então são tipos de segmentação que a gente estuda. Saio da segmentação e trago para vocês um outro assunto, né, que são as análises de ambiente. Vamos lembrar que quando a gente fala de análise de ambiente, nós temos dois pontos a serem analisados aqui. Microambiente, que é dentro da minha própria empresa e que afeta a capacidade de servir os meus clientes. É a minha própria empresa e tudo aquilo que está próximo a mim e que eu posso e consigo administrar. Macroambiente é algo muito maior que absorve a minha empresa, não está sobre meu controle acontecer ou não, e são forças sociais e ambientais muito maiores do que o próprio microambiente. Acontece independentemente da empresa desejar ou não, certo? Microambiente, quando eu já falei, forças próximas à empresa, então que afeta a sua capacidade de servir seus clientes, mas lembrando, é você que pode administrar, está nas suas mãos conseguir administrar este microambiente, né? Então, a própria empresa, o que ela faz, departamento, mobiliário, funcionários e tudo mais que está lá dentro, faz parte da sua empresa e você consegue administrar. Seus fornecedores, seus intermediários, seus distribuidores, você controla a forma como paga, a forma como recebe, a forma como intermedia, certo? Seus clientes são seus clientes, né? É o seu controle, faz parte da seu planejamento de como irá atender os seus concorrentes e é uma preocupação latente que pertence também a um microambiente a partir do momento que você consegue controlar todas as ações deste concorrente. E seus públicos, que não inclui somente seu público externo, mas também inclui seu público interno, os públicos jurídicos, como os advogados, os públicos de comunicação, como os jornalistas e fotógrafos, os públicos ambientalistas, como os órgãos como Greenpeace, que podem afetar a sua forma de produzir e servir os seus clientes, certo? Mas lembrando, é totalmente administrável, está nas suas mãos. Só pode virar uma força positiva ou negativa se você não souber administrar da melhor maneira. Já o macroambiente, forças muito maiores que estão ao nosso redor e que vão acontecer independentemente da gente desejar ou não, né? Então aqui eu começo com o demográfico, como eu acabei de usar como exemplo, a questão da demografia, do boom demográfico na China, né? O boom demográfico na China determinou que de repente as famílias, e aí assim, até pegar o lápis aqui, ó, o boom demográfico da China fez com que o governo naquela época criassem leis, né? Aqui porque muitas crianças nascendo e pouco espaço no país. Aqui falando que cada família só poderia ter uma criança por família, certo? Então acaba sendo uma oportunidade, uma ameaça de mercado para muitas das empresas que pode acontecer. Aqui eu, como empresa, poderia controlar isso? Não. Poderia controlar isso? Não. Não depende de mim. Vai acontecer de qualquer jeito, certo? Fortes chuvas na cidade de São Paulo ou secas no Brasil. Você consegue chegar para São Pedro e falar: ó, São Pedro, por favor, liga a torneirinha porque eu estou precisando de chuva. Agora desliga porque já deu, né? Então, não é assim que funciona. Por isso que eu falo assim: micro, você consegue administrar. Macro, você consegue
perceber e analisar o mercado. Vai de você perceber as oportunidades e as ameaças que esse mercado está te oferecendo. Lembrando que natureza é algo que a gente prevê todo santo ano. Teve a época da seca em São Paulo, mas também está tendo a época de chuvas de novo. Então, se eu sei que vai chover constantemente, quase todos os dias, a partir de novembro, dezembro, determinado horário, alguns temporais, por que, que eu vou me planejar para sair de carro e fazer entrega aos meus clientes e tudo mais exatamente na hora da chuva? Né? Prever oportunidades e ameaças. Econômica, a gente vive isso hoje, né? Nossa crise econômica no nosso país afeta o nosso bolso e a nossa capacidade de comprar. Por consequência, ninguém compra na sua empresa. Tecnológico é o que mais a gente vive, a nossa era digital aqui funcionando. E cultura é a parte da formação do nosso povo, né? Nossos valores, aquilo que a gente é e aquilo que a gente representa, certo? Ah, retomando, lembrem-se, não é administrável, mas você pode fazer e procurar no mercado. É só saber captar as melhores formas possíveis para lhe gerar oportunidades ou ameaças. Aqui são, na verdade, as forças competitivas de Porter, né, que você tem sempre que se preocupar com a questão do seu concorrente, até mesmo quando ele é novo e vai ingressar no mercado, aqui quando ele ameaça entrar com um produto que substitui o seu, aqui quando ele ameaça ter uma barganha, um poder de barganha com os seus compradores, aqui quando ele ameaça ter um poder com seus fornecedores. E aqui a questão principal de todas, a rivalidade que existe entre os concorrentes, o que cada um oferta melhor do que o outro. Então, tem muitas coisas que você não vai descobrir, que o seu próprio concorrente guarda isso, que são fatores de macroambiente também. E, por fim, vamos relacionar aqui a nossa querida PFOA. Eu chamo de PFOA, gente, mas SWOT é a mesma coisa, né? Eu vou só mostrando para você aqui, ó. O 1 com 1 do S de Straits, o 1 com 1 com P de potencialidades, certo? O 2 fragilidades e weaknesses. 3 oportunidades e opportunities. Threats e ameaças, certo? Então você tem potencialidades, fragilidades, oportunidades e ameaças. É a partir daquela sua análise de microambiente, e microambiente é tudo que representa o SW ou o PF, desculpa, o bando de rabisco, né? E macroambiente é tudo que representa o seu OT ou as suas oportunidades e ameaças de mercado. Sempre lembrem disso. É importante para qualquer área você conhecer o mercado, entender o mercado, analisar o mercado e aí depois, com uma construção de micro e macro, jogar todas as informações que você tem para uma análise de uma matriz SWOT ou PFOA, para que você consiga perceber tudo que você tem de positivo, de negativo, o que ajuda e o que atrapalha a sua empresa. Bom, essa foi a nossa segunda web aula. Espero que tenham gostado. E aí, até a próxima. Beijos.